E o Matheus Pereira ficou. Ontem, a essa hora, todos os portais, todo mundo já cravava. Tá certo, Matheus Pereira fechou. Matheus Pereira tá negociado com o futebol da Rússia, vai pro Zenit. Trouxemos a informação em primeira mão com o Ale Oliveira, com o Rubens Júnior. Deixou o treinamento, hein? Fez só uma parte do treino e foi embora. Meteu o pé, tá tudo certo. No meio da tarde, a reviravolta, o negócio deu pra trás, chegou a fazer exame médico, mas não colou, não rolou o negócio e o Matheus Pereira continua no Cruzeiro. Quem esclarece tudo pra gente é o Emerson Pansieri. Por que é que o negócio melou? O que pegou? Que o Matheus Pereira, que parecia ter tudo acertado com o Zenit da Rússia, vai permanecer no Cruzeiro. Um abraço, boa tarde, Pansieri. Um abraço pra você também, grande Thiago Reis, Alê, Simões, todo mundo ligado no Rádio Esportes Itatiaia. Fim da novela. Matheus Pereira vai ficar no Cruzeiro. Matheus Pereira segue no Cruzeiro. Tem contrato até junho de 2026, o Matheus Pereira. Ô, Thiago, o que aconteceu é que ali naquela reta final do negócio, a garapa azedou, né? Ele não aceitou o que estava no contrato, ele não aceitou a negociação que estava sendo colocada pelo Zenit, certamente algum desajuste ali em relação a cláusulas, e sabemos que esses contratos são minuciosos, esses contratos são realmente importantes, porque, vamos colocar assim, cada atleta tem retirada de empresa, se você for olhar aí, valores altos, né? Valores importantes. Então, todos os detalhes fazem parte de uma negociação desse tamanho, e o Matheus Pereira preferiu ficar em Belo Horizonte. Fez o exame? Fez. Passou no exame? Passou. Mas ficou em Belo Horizonte, segue a vida no Cruzeiro. Agora eu chamo a atenção, Thiago, porque é o after, né? O depois dessa história. Hoje tem treino à tarde, na Toca da Raposa. Será que o Matheus Pereira vai treinar no time titular? Será que ele vai pro jogo contra o América como titular? Ou será que o Leonardo Jardim já estava com uma outra ideia de time, com uma outra ideia de jogador, para começar o jogo contra o América, que vai ser difícil pra caramba? O Cruzeiro precisa dessa vaga na final do Campeonato Mineiro e vai ter um adversário complicado. O que será que vai fazer o técnico Leonardo Jardim para o Cruzeiro conseguir essa vaga na final? Será que ele vai de MP10 ou será que ele deixa o jogador no banco? Essa pra mim é a grande pergunta em relação ao treino que tá marcado para hoje às 4h. Olha, Pansieri, primeiro que o treino de véspera, né, ele já é aquele treinamento mais leve, ele não é o mesmo treinamento que foi ontem. Pelo menos a informação que eu tive é que ele montou o time titular ontem, ele fez o trabalho com o time ontem e nesse trabalho o Matheus Pereira não participou. O Matheus Pereira, como o Rubens Júnior antecipava ontem aqui no Rádio Esportes, fez apenas o aquecimento e deixou o campo de jogo. Ele não participou integralmente da atividade. Então, no dia em que o time foi montado, em que o time foi preparado, o Matheus Pereira não participou. No treinamento anterior, ele também não participou integralmente. E hoje, esse treinamento da sexta-feira, como eu disse, é o chamado a pronto, né? Não é como era antigamente, rachão, só brincadeira. Hoje tem treinamento também. Mas o time do Cruzeiro para o jogo de amanhã foi montado, foi esboçado no treinamento de ontem, em que, repito, o Matheus Pereira não participou. Então, se tivesse que apostar minhas fichas, se ele for pro jogo, é pro banco. Honestamente, Thiago, eu acho que nem clima pra ele ir pro estádio tem, viu? É legal você colocar essa informação, que isso é informação importante. Hoje também tem um trabalho de bola parada, ofensiva, defensiva, escanteio, e ele é um homem que faz essa bola parada, né? Então, dentro dessa linha que nós explicamos toda, será que o Leonardo Jardim mudaria tudo de uma hora para outra? Sinceramente, acredito que não. Eu acho que ele não deveria nem ir ao jogo. Acho que era hora de preservar o Matheus. Pro bem do próprio Matheus, inclusive. Ficou muito ruim, Pansieri. Pra imagem dele, Matheus Pereira ficou muito ruim. O modo como a negociação foi conduzida por ele, pelas falas anteriores dele. Pô, perder um clássico pro Atlético, vai pro microfone e fala que quer sair. Então tudo que vem ali subsequente e culminou com essa negociação frustrada da Rússia, e aliás sobre a não negociação, direito dele, hein? Ele escolhe, quer ir, não quer ir, quanto quer ganhar, tem contrato aqui, quer ficar, é direito dele. O cara vai lá fazer o exame. Pô, você tá indo fazer exame médico, irmão, isso aí já é sinalização, agora
Tá tudo pronto, é assinar aqui, dinheiro pra lá, garantia bancária pra cá e passagem é tirada e vambora. Então ele deu toda a sinalização de que o negócio estava concretizado. Então, para o Matheus Pereira, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Eu acho que seria bom para o Cruzeiro e para o próprio Matheus Pereira preservá-lo do jogo. Agora, é um jogo decisivo. Isso cabe ao Leonardo Jardim, né? Decidir se vai colocar ou não. Diante disso tudo, Ale Oliveira, tem clima para o Matheus Pereira jogar amanhã no Independência, não tendo participado do principal treinamento, que é o treinamento que monta o time, o coletivo, né? Como diziam os antigos, o coletivo, 11 contra 11, o time pronto para o jogo, ele não participa. Tem como ele ser aproveitado no jogo deste sábado, Ale? E no momento em que o Léo Jardim, ele vai passando as suas impressões, né? Vai passando o que ele espera do time, vai conhecendo melhor os atletas, né? Porque no primeiro jogo dele, ele colocou os reservas, né? No segundo jogo que ele colocou os titulares, o primeiro com os titulares, na verdade, né? Que foi a semifinal, ele pouco tempo teve para treinar o time. Agora não, que ele teve uma semana cheia, já tirou algumas conclusões, já viu a rapaziada jogando e o dia a dia dele também vai dando algumas noções do que ele pode fazer e tal. E ele também vai passando o que ele espera do time. Não é uma enxurrada de informação, como fez o Diniz na sua chegada, mas evidentemente ele vai deixando o time, começa a deixar o time com a sua cara. Precisa ver muito, Tiagão, qual que é a importância que o treinador dá para o seu trabalho, né? Vamos supor que ele entenda que as informações que ele deu nesses dias de treinamento, principalmente ontem, né? São muito relevantes, que sem essas informações é difícil de entender o que ele quer do jogo. Aí o Matheus sai em desvantagem. Ou se não, ele acha que não, que o trabalho dele não faz tanta diferença, o que seria uma surpresa para mim, e que o cara treinando ou não muda nada. Acho também um pouco desrespeitoso com quem treinou, né, no lugar do Matheus. Não sei como isso cairia no grupo que tá ali focado, porque o grupo tá focado em passar para a final, em ganhar do América e a decisão. Não sei qual que exatamente é o foco do Matheus Pereira. Então vai muito da cabeça do treinador. Fato é que com o Matheus, ele tem uma esperança, não é uma certeza porque o Matheus não vem jogando bem, mas ele tem uma esperança de ter um time tecnicamente mais forte, porque o Matheus é muito bom jogador, e sem o Matheus ele tem uma intensidade maior, ele tem uma dinâmica maior, porque teoricamente ele só teria o Gabigol, que não participa tanto, né, defensivamente, é um cara que não se movimenta tanto e ele poderia equilibrar mais o time. Então acho que vai muito da cabeça do treinador. O Alexandre Simões, eu acho que se não fosse uma decisão, eu cravaria você que ele não ia nem pro jogo. Mas como se trata de um jogo importantíssimo, e aliás, né, se o Cruzeiro não se classifica, essa história do Matheus Pereira, que nesse momento é uma onda, pode virar um tsunami, né? Um Cruzeiro eliminado, numa semifinal. Estamos falando aí de um time de 500 milhões contra o outro que lutou arduamente para pagar a folha salarial antes do jogo, do primeiro jogo da semifinal. Informação já trazida aqui pelo Fabrício Calazans. Eu diria para você que ele não jogaria. Mas diante da necessidade, nesse momento, tem clima pro MP10 ir a campo? Thiago, eu só acho que assim, o Cruzeiro tá começando a temporada e eu acho que esse episódio do Matheus Pereira, tá? Ele precisa ser tratado dentro do clube como a gota d'água para as mudanças. Porque senão o Cruzeiro vai se perder num time de estrelas que não vai conseguir dar o resultado que o torcedor e que a diretoria esperam, tá? A trajetória toda do Matheus Pereira foi muito mal conduzida nessa temporada, não só por ele, como também por quem pensa o futebol do clube, tá? Porque eu não acredito que tenha sido o Matheus Pereira que vazou que ele estava negociando com o Zenit, muito menos que o Matheus Pereira tenha vazado que estava indo fazer exame médico numa clínica tal, no endereço tal. Nossa, aquilo ficou ruim demais, né? Ele com o braço pra trás, parecia que estava indo algemado. Exato. Eu não acredito que tenha sido o Matheus Pereira quem vazou isso. E nem acredito que tenha sido o Matheus Pereira que vazou para várias pessoas da imprensa episódios de que ele desrespeitou Pedrinho, de que ele brigou com Matos em vestiário, que jogador não gosta dele. Até o Bolacias, que fez até uma postagem contestando essa questão de que o grupo não aceita ele. Então, quer dizer, foi uma história muito mal conduzida. Mal conduzida no início pelo Matheus Pereira,
principalmente naquela entrevista dele, dizendo que, eu quero criar meu filho na Europa, eu pedi pra sair, aquilo ali pegou muito mal, até porque foi depois de uma derrota, né, Pansieri? Foi. Para o Atlético, não é uma derrota qualquer, foi numa derrota pro clássico contra o Atlético, um clássico carregado de muita expectativa pelo torcedor cruzeirense, que lotou o Mineirão, eram 60 mil pessoas, tá? E depois dali, mal conduzido por alguém de dentro do Cruzeiro. Por alguém de dentro do Cruzeiro. Que foi parecendo tentar criar um clima para expulsar o Matheus Pereira da toca. A impressão que me passou vilão. foi essa. Se tivesse que sair, sair não é como nem vilão. como sair como vilão, mas de que assim... Só sair. Não precisava sair como herói nem como vilão. Só saindo, parecia que quem foi criando todo esse cenário só queria isso, que ele saísse. Entendeu? Não precisava ser vilão, não precisava ser herói. Eu só acho que, aí do ponto de vista muito mais pessoal e humano do que de jogador, que o Matheus Pereira, nesse momento, ele precisa de ajuda e de auxílio. Ele precisa de ajuda e de auxílio, porque esses episódios todos, né, demonstram que ele está passando por algum momento complicado. Talvez possa ser ele a paternidade. ele admitiu isso em entrevista pra mim na Zona Mista. Falou, olha, eu sou um cara difícil. Sim. Eu não sou um cara fácil, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas. Ele já assumiu o processo de depressão que ele enfrentou. Então, isso demanda cuidado mesmo. Exato. Então, eu acho que é um jogador, né? E eu acho que a gente tem até que deixar o jogador de lado, trazer aí o lado do homem, do futuro pai, né? Do profissional, um cara que precisa de um auxílio e que o Cruzeiro possa dar esse auxílio ao Matheus Pereira e que o Matheus Pereira queira este auxílio. Eu acho que essa história só vai terminar bem se a gente tiver o conjunto dessas duas coisas. O Cruzeiro querendo ajudar o Matheus Pereira e o Matheus Pereira querendo ser ajudado pelo Cruzeiro. Porque se isso não acontecer, eu acho que aí vai virar mais um episódio desastroso do início de temporada, em que a gente apostava muito no Cruzeiro, tá? E que vem sendo marcado por situações que poderiam ser evitadas se a condução tivesse sido diferente. Eu tenho uma dúvida aqui, gostaria do auxílio de vocês. Do futebol que a gente tem visto do Matheus nesse ano aqui, né? Você falou da importância do jogo e realmente é decisivo, né? Nesse ano aqui, o que o Matheus tem apresentado, eu vou repetir aqui claramente para não ter nenhuma dúvida. O primeiro semestre do ano passado, ele deitou, jogou muita bola. Que foi onde o Cruzeiro resolveu comprar os seus direitos. Exatamente, né? E foi quarto colocado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o Seabra, né? No trabalho do Seabra ele era... Isso. Não, mas mesmo com o anterior, que era o Larcamon. Larcamon. Né? Ele fez um bom Campeonato Mineiro. Ele fez um primeiro semestre muito bom, sim. Muito bom jogador. Esse Matheus, a maioria dos times... Fez 2 bons clássicos decisivos contra o Atlético. Ele jogou bem lá na Arena MRV e ele jogou bem no Mineirão também. Esse cara, muitos times gostariam, e quem gosta do futebol quer ver jogar. Esse cara, todo mundo. Mas do que ele vem jogando agora, se o treinador resolve tirar ele do jogo, ele faz falta, hoje ele faz falta, porque o que eu tenho visto do Matheus... Você acha que ele fora é reforço? Não, na relação custo-benefício dessa parte de dinâmica, de entrega, de intensidade, né? Esse Matheus que vem jogando, ele não faz falta, na minha opinião. Agora, se dá a louca nele e ele volta a jogar o que a gente já viu ele jogar, esse aí é um monstro. Mas aí tem outro lado, né? Esse William não é o William que a gente via, né? Esse Marlon não é o Marlon que a gente via, tanto que perdeu a posição. Não, sim, mas o Lucas Romero não é o Lucas Romero do ano passado, que onde ele ganhou a titularidade do Wallace, né? Então, quer dizer, vários jogadores que eram peças importantes no time do ano passado sofreram queda de rendimento a partir da metade do ano passado e nesse ano não conseguiram se recuperar. Então acho que é mais um indício de que o Cruzeiro precisa saber trabalhar internamente as suas coisas até para recuperar esse cara. Claro que no Matheus Pereira aparece mais, porque ele, além de ser a estrela da companhia, ou o craque, né? Agora tem Gabigol, tem Dudu, mas craque eu acho que ele é mais do que os dois, inclusive, né? Ele é um cara muito decisivo. Mas o William, Marlon, Lucas Romero, esses caras também não estão apresentando o que já apresentaram no ano passado.